os apóstolos de Jesus Cristo e as suas personalidades. A paz do Senhor a todos. Hoje eu irei comentar um pouquinho sobre este assunto, mas eu já peço a sua inscrição no canal, curtam, compartilhe e ative o sino das notificações. Glórias a Deus! Antes eu vou chamar aqui a nossa vinheta. É rapidinho, eu já volto. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje irei falar sobre cada um dos 12 discípulos, ou seja, aprendiz, mas que agora, depois de um tempo, são chamados e também enviados por Jesus como apóstolos. Amém? Glória a Deus! Sobre os 12 apóstolos de Jesus Cristo e suas personalidades, nós veremos a seguir uma síntese da vida e pontos da personalidade dos discípulos de Jesus e como se deu a morte de cada um deles. O assunto de hoje é falar dos 12, ou seja, André, Simão, Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago e Judas. Vamos começar pela lista aqui, eu anotei. O primeiro é André, que junto com o seu irmão Simão Pedro, foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. André foi líder do corpo apostólico do reino e era o mais velho dos apóstolos, com um perfil organizado, tinha um comportamento baseado na organização, planejamento e compreensão exata das regras sem erros. Ele queria ver o projeto do reino realizado. Ele cumpriu o seu ministério tendo início, meio e fim. Ele foi crucificado em uma forma de X. Agora nós temos Simão Pedro, irmão de André, que foi também um dos primeiros apóstolos a ser escolhido. Era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo, tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e de ação rápida e com um perfil ativador. Pedro tinha o senso do fazer rápido, urgente, ação e resultado era o que lhe motivava, tinha iniciativa, ele era prático e o mais impulsivo de todos os discípulos que agora apóstolos. Vencer desafios era com ele mesmo. Suas qualidades eram de fazer acontecer, de fácil motivação e fazer o que for necessário. Os seus pontos fracos eram ser explosivo, com um temperamento difícil e fazia de modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia primeiro e depois pensava. Isto nos lembra no ato em que ele cortou a orelha do sumo sacerdote Malco no jardim do Getsêmani. Se motivava a resolver os problemas do seu jeito. Segundo as Escrituras, ele morreu em avançada idade. O próximo é Tiago, filho de Zebedeu. Tinha um perfil idealizado,
e era um pensador com comportamentos criativos, intuitivos, mas sempre bem equilibrado e também flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes. João era irmão de Tiago, seu companheiro de pesca, e com um perfil comunicador, tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento. Foi considerado o discípulo amado pelo Mestre. Ele acompanhou Jesus em todos os seus momentos. Era confiável, recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Manipulado através dos sentimentos, precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo. Foi levado exilado para a ilha de Pátimo, onde teve a revelação das cartas do Apocalipse e as 7 igrejas da Ásia. João morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Aleluia! Agora vem Felipe, com um perfil de organizador. Cuidava da logística do grupo, detalhista, organizado, metódico, tinha um jeito sistemático de cumprir as suas funções. Foi sepultado em Hierápolis. Desconhece-se, porém, o motivo da sua morte. Provavelmente foi um mártir. O próximo da lista é Natanael, filho de Bartolomeu. Ele tinha um perfil comunicador e com um comportamento tradicionalista, sensível, também de fácil relacionamento. Ele buscava sempre ter harmonia com o grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Ele tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Um pouco idealizador pela descontração e falta de atenção para o aqui e agora, para o momento. Ele era distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência de controle rígidos eram fatores que o motivavam. Foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Agora vem Mateus, com um perfil comunicador, tinha bons relacionamentos, foi um grande contribuinte com a obra, contribuinte financeiro do grupo, e pela sua generosidade tinha a qualidade de manter com facilidade uma ótima comunicação e muita harmonia com todos. Ele buscava a aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. A Igreja Ocidental o coloca entre os mártires. Amém? Glória a Deus. Amados, não se esqueça de ativar o sino das notificações. Amém? Agora nós temos o famoso Tomé, com o perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança. Tinha um comportamento detalhista e analítico. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos. Ele era responsável, era do tipo lógico e cético, sem leviandade.
a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus Cristo. Mas tinha um conhecimento especificado, seu trabalho no grupo apostólico, e sobre a sua morte há duas versões. Uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e uma outra é que ele foi torturado próximo à cidade de Madras. Glórias a Deus. Peço que enquanto eu vou comentando aqui, você já vai curtindo, dando likes, compartilhando este vídeo. Amém? Isto com certeza, é muito importante para nós. Agora, nós temos Tiago e Judas, que eram filhos de Alfeu. Segundo historiadores, eram dois apóstolos gêmeos e tinham perfis idênticos de comunicadores. Eu estou falando segundo a história, pois sobre a vida de cada um não está registrada na Bíblia. Amém? Eles tinham um coração grande, eram generosos, eles buscavam sempre a harmonia no grupo. Eles eram muito queridos por todos. Eles tinham uma sensibilidade e simplicidade, evitava conflitos, era prestativo e sempre prontos a ajudar a todos a trabalhar em equipe. Construíram um consenso entre os discípulos e tinham a aceitação social do povo, se sujeitavam e compreensivamente às autoridades dos líderes. E sobre Tiago, há duas versões sobre a sua morte. Uma de que foi apedrejado e morreu com um golpe de paulada, e a segunda hipótese é de que ele foi crucificado no Egito. Já Judas Tadeu morreu martirizado na Pérsia. Simão Zelote, com um perfil ativador, tinha sua índole inflamada, um revolucionário radical, impulsivo e prático. Era um rebelde e sempre se identificou com o partido do protesto. Era um homem de lealdade intensa, um judeu nacionalista e um entusiasta da salvação. Vencer desafios era com ele, com um senso de urgência, era de fácil motivação e fazia tudo de modo mais fácil. Era motivado a resolver as questões do seu jeito. Morreu também crucificado. Judas Iscariote, com um perfil idealizado, era criativo, intuitivo e pensamentos no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos, tinha dificuldades de entender a si próprio e não era sincero a lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado
o mestre de todo o seu coração. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Suicidou-se após ter traído Jesus. Creio que após aprendermos um pouco sobre a vida dos apóstolos, podemos aprender o quanto eram pessoas com muitas falhas nas maneiras de viver, em suas personalidades, e como eram homens arrogantes, bravos, com espíritos de dúvidas. Muitas vezes observavam os que durante o período ali que Jesus ensinava entre os homens, muitas vezes eles entendiam bem pouco do que outras pessoas. Apesar de todas as suas falhas e problemas, após receberem o Espírito Santo, vemos que atuaram em um único objetivo coeso, unido, já então com as suas deficiências aperfeiçoadas em Cristo, pregavam o Evangelho por toda a terra. O que mais me impressiona não é o fato de amarem tanto a palavra, que levavam a mensagem de salvação sem temer a morte. As maneiras que foram mortos, as dificuldades que enfrentaram, faz-me parar para analisar o quanto eu seria capaz de enfrentar e passar por amor à obra de Deus. Eles foram importantíssimos para que o Evangelho se espalhasse de forma organizada e orientada dentro dos padrões por Cristo ensinado. Então eu te pergunto, o quanto você ama Cristo? E o que você é capaz de enfrentar por amor à palavra de Deus? Que cada um de nós tenhamos a convicção de que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, mesmo numa ilha, aprisionados, mesmo em um deserto, saibamos que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Amém? Assim como foi com João na ilha de Patmos, eu acredito que você conseguiu conhecer um pouco sobre cada um dos 12. Amém? Que nenhum deles eram perfeitos e que nós venhamos todos os dias sermos melhores adoradores de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, mas grato a Deus por cada um de vocês que ficaram até o final deste vídeo. Que Deus te abençoe muito.